Olá! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao curso de Lógica de Programação da Labenu. Eu sou a Paula, instrutora da Labenu, e eu estou muito feliz que você tenha chegado à 8ª aula. Olha quanta coisa você já aprendeu! Hoje nós veremos estruturas de repetição, um conceito fundamental para a programação. Vamos para a 8ª aula? Ações repetitivas fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo é comer. Você põe o garfo no prato, põe a comida em cima do garfo, leva o garfo para a boca e come. E repete isso até a comida do prato acabar. Quer um outro exemplo? Lê. Você lê uma linha, depois outra, até terminar a página. E depois repete isso para a próxima página. Na programação, isso também acontece. Muitas vezes precisamos repetir certos passos e existe uma forma elegante de se fazer isso, usando as estruturas de repetição. Você pode encontrar esse mesmo conceito com 2 outros nomes, laços ou loops. Isso porque essa estrutura permite executar um bloco de passos e depois voltar para o começo várias vezes. A primeira estrutura que veremos é o enquanto. Ele funciona mais ou menos assim. Enquanto uma condição for verdadeira, repita uma certa ação. Por exemplo, quando você está lavando a louça, enquanto tiver pratos na pia, você deve continuar esfregando pratos. Vamos tentar montar um fluxograma para isso? Começamos com a afirmação: temos pratos na pia. Isso porque toda ação repetitiva precisa começar de algum lugar. Depois, fazemos a verificação. Ainda tem pratos na pia? Se sim, lavamos um prato. Se não, seguimos a vida. Até aí, nenhuma novidade do que vimos, né? O que muda é essa setinha em destaque. É ela que une o fim ao começo, formando laço ou loop. A ação de lavar o prato é a que vai ser repetida várias vezes, até que a condição não seja mais verdadeira. Agora vamos tentar passar isso para o código. Eu vou começar aqui, como sempre, colocando as palavras início e fim e a palavra variáveis. Eu vou começar declarando uma variável chamada tempratos. E vou atribuir um valor para essa variável, que vai ser o texto sim. Agora a gente vai montar a nossa estrutura de repetição. Então eu vou usar o comando enquanto, e a nossa condição vai ser se a variável tempratos é igual a sim. E em seguida, faça, enquanto tempratos for igual a sim, faça. Eu quero imprimir a frase lavei um prato. E depois eu vou perguntar se ainda tem pratos na pia. Então, para essa variável tem pratos, eu vou atribuir a resposta que o usuário der para a pergunta. Tem mais pratos na pia? E aqui eu já vou facilitar colocando as opções de resposta que ele pode dar, sim ou não. E para finalizar esse bloco do enquanto, eu preciso colocar o comando fim enquanto. Tudo que está dentro do bloco enquanto será repetido várias vezes. Primeiro, imprimindo a frase lavei um prato e depois perguntando para o usuário se ainda tem mais pratos na pia. Agora note que eu precisei criar uma situação em que fosse possível alterar o valor da variável tem pratos, que é perguntando para o usuário. Se eu não fizesse isso, o valor da variável tem pratos seria sempre sim, que foi esse valor aqui que eu defini no começo. E eu ficaria lavando pratos para sempre. Quando cometemos esse erro, chamamos de loop infinito. É algo bem comum de se acontecer quando se está aprendendo a programar. Então sempre verifique se a sua estrutura de repetição tem essa situação em que o laço seja interrompido. Vamos ver um outro uso dessa estrutura enquanto. Agora eu sei quantos pratos sujos tem na pia. São 10 pratos. Então, enquanto eu não lavar 10 pratos, eu preciso continuar lavando. Vamos tentar traduzir isso para o código? Então agora eu vou criar uma variável que vai se chamar pratos lavados. E o valor inicial dessa variável pratos lavados vai ser 0. E aí eu crio a minha estrutura enquanto. Enquanto pratos lavados for menor do que 10, faça. Eu vou imprimir
a frase lavei um prato e também para essa variável pratos lavados, eu vou atribuir este valor, pratos lavados mais 1. E agora eu vou fechar o bloco do enquanto usando o comando fim enquanto. Vamos entender o que é esse pratos lavados recebe pratos lavados mais 1. Isso vai pegar a quantidade de pratos que está armazenado nessa variável, somar 1 e atribuir esse resultado para a mesma variável. Agora eu te faço a seguinte pergunta: quantas vezes a frase lavei um prato vai ser impressa na tela? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. A resposta é 10 vezes. Vamos entender por quê. A variável pratos lavados começa com valor 0. E aí vamos entrar no laço. Na primeira rodada, ele entra no bloco porque 0 é menor do que 10, imprime a frase e soma 1. Então, o novo valor de pratos lavados vai ser 1. Então, ele volta, entra novamente no bloco porque 1 é menor do que 10, imprime a frase e soma 1 novamente. Então, o novo valor de pratos lavados é 2. E assim por diante, 3, 4, 5, até chegar em 9. Na 10ª rodada, ele vai entrar no laço com o valor 9, porque 9 é menor do que 10, imprimir a frase e somar 1, então o novo valor de pratos lavados vai ser 10. Quando ele voltar para o começo, essa condição não vai mais ser verdadeira, porque 10 não é menor do que 10. Dessa forma, a estrutura de repetição para de ser executada. Agora, e se eu colocasse aqui menor ou igual a 10? Quantas vezes a frase seria impressa? Pausa e pensa um pouquinho. Seriam 11 vezes. Por quê? Vimos que no caso menor que 10, o laço roda 10 vezes. Quando colocamos o igual, fazemos o laço rodar mais uma vez, já que a comparação 10 menor do que 10 é verdadeira. Achou um pouco confuso? Então volta o vídeo, experimente colocar no papel todas as rodadas e o valor que a variável pratos lavados vai assumir. É muito importante que você tenha entendido esse conceito antes da gente passar para a próxima estrutura de repetição. Essa próxima estrutura é chamada de para até. Ela é muito útil quando a gente sabe o número de rodadas que queremos executar, como nesse último exemplo, em que sabíamos que o número de pratos era 10. Nós vamos definir uma variável contadora e faremos esse contador variar de um número até outro. Vou exemplificar aqui com o caso dos pratos. Então, eu vou criar uma variável chamada prato e agora o nosso bloco de repetição ele vai funcionar assim. Para prato de 1 até 10, faça. Eu vou imprimir a frase. Lavei um prato e vou fechar o meu bloco usando fim para. Isso significa que para o prato de número 1 até o prato de número 10, essa ação de imprimir essa frase vai ser repetida. Bem tranquilo, né? Mas do jeito que eu fiz aqui, eu só estou lavando um prato de cada vez. E se eu quisesse lavar, por exemplo, 2 pratos por rodada? É para isso que serve o passo ou incremento. O valor padrão dele é de 1 em 1, mas a gente pode opcionalmente alterar esse valor. Dessa forma aqui. Então, depois do 10, que é o meu valor limite, eu vou inserir o comando passo e aqui eu vou colocar o meu incremento, por exemplo, 2. Agora, eu estou lavando 2 pratos de cada vez. Isso quer dizer que na primeira rodada eu vou lavar o prato 1 e 2, na segunda eu vou lavar o 3 e o 4, na terceira o 4 e o 5 e assim por diante. Uma curiosidade sobre o passo é que ele pode ser um número negativo. Dessa forma, eu posso percorrer os números de trás para frente. Como assim? Vamos ver aqui no código. Agora eu vou fazer para o prato de 10 até 1 com o passo menos 1, faça. Eu imprimo a mesma frase e fecho meu bloco com um fim para. Desse jeito, eu vou começar lavando o prato de número 10 e terminar no prato de número 1. Bem legal, né? Agora, a última coisa que eu quero te mostrar é que podemos usar uma estrutura de repetição para percorrer um array, ou seja, passar por todos os elementos de uma lista.
Vamos voltar ao exemplo que eu dei lá na aula 6, em que a gente tinha uma lista de alunos para um professor ou professora fazer a chamada. Se eu quisesse imprimir todos os nomes da lista, eu poderia fazer assim. Eu usaria o imprima, lista de alunos, com o índice 0 para pegar o primeiro aluno, depois o imprima, lista de alunos, 1 para pegar o segundo aluno, e assim por diante. E assim por diante até chegar no último aluno, que é o de índice 5. Mas veja só, esse código não parece muito repetitivo? Imagina se fosse uma lista de 50 alunos. Mas repara que o comando é exatamente o mesmo, só muda esse número que está entre colchetes, que é o índice do item que queremos pegar. Então, poderíamos fazer tudo isso com uma estrutura de repetição, dessa forma aqui. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz e vou criar uma nova variável chamada índice. Agora, eu vou criar uma estrutura de repetição assim. Para um índice de 0 até 5. E um faça. Eu imprimo um item da lista de alunos com qual índice? Com esse índice que foi a variável que eu criei. E eu fecho o meu bloco com o fim para. Com o valor de índice variando de 0 até 5, eu consigo percorrer toda a lista e imprimir todos os itens. Mas se eu quiser deixar isso mais genérico, independente do tamanho da lista, eu posso fazer o seguinte. Ao invés desses 5 aqui, eu substituo por comprimento da lista de alunos menos 1. E lembra do porquê menos 1? Porque o índice começa a ser contado no 0, enquanto o comprimento começa a ser contado no 1. E essa foi a aula de hoje. Recapitulando, nós vimos as estruturas de repetição. Uma delas foi o enquanto, que funciona mais ou menos dessa forma aqui. Enquanto uma condição for verdadeira, repita certa ação. Também vimos a estrutura para até, que funciona mais ou menos assim. Para uma variável de um certo valor de início até um certo valor limite, com um certo incremento, repita certa ação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E na próxima veremos funções, o último conceito do nosso curso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais gostou. E se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar também. Aproveita e curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para receber vários conteúdos sobre programação. E você tem um tempinho para ouvir a palavra da Labenu? A gente oferece um curso de desenvolvimento de software que não só te ensina a programar, mas te prepara para o mercado de trabalho de verdade. O cronograma do curso é todo pensado para que você consiga um emprego nessa área. Se você quiser saber mais, é só entrar em labenu.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Mano, tá passando, sei lá, um carro da pamonha aqui, bicho. Tudo resolve acontecer quando você tá gravando.